Olá, pessoal. Eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre profissionalismo, mercado de trabalho, o futuro do trabalho. E eu gostaria de agradecer à instituição Unicesumar pelo convite. Em especial, gostaria de agradecer ao professor Luciano Santana, né, pela credibilidade e por me dar essa responsabilidade de tratar desse assunto aqui com vocês. Tá? Então, nós vamos tratar sobre esse conteúdo, competências. Quais são as competências que os profissionais precisam desenvolver? Quais são as competências, né, o conjunto de habilidade, de conhecimento, de atitude que os profissionais precisam, que as empresas estão buscando? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado, nós vamos posicionar esse período que nós estamos vivendo no mundo, vamos falar um pouquinho do passado, do presente, né, e tentar entender o que está por vir quando a gente fala em mercado de trabalho. Isso afeta a economia, isso afeta a vida social, isso afeta uma série de correlações que a gente tem no dia a dia, ok? Quais são os conceitos, quais são as etimologias que nós temos, né, para apresentar para vocês, para a gente entender? São 4 palavras na nossa palestra, né? Primeiro, competências. Quais são as competências, né? O chá. Competências é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é aquilo que eu aprendo. Então eu tenho que saber também, em outro momento nós vamos falar aqui, né? Eu tenho que saber também como eu aprendo mais rápido. A informação, o conhecimento, ela está disponível para todo mundo, em todos os meios. Hoje eu preciso aprender qualquer coisa que eu precisar aprender, eu vou até as redes sociais, eu encontro um tutorial, um vídeo, um curso de longa duração, né, gratuito. Tá? Então, o conhecimento está disponível. E isso é uma coisa que vai se continuar exigindo das pessoas, né? Até usando aqui, me apropriando de uma linguagem jurídica do latim, ad eterno. O resto da vida você vai ter que continuar estudando, aprendendo, desaprendendo, reaprendendo e colocando em prática. Habilidade, né? Habilidade é aquilo que você sabe fazer. Tá? E atitude é pôr em prática. Então, é saber fazer e pôr em prática. Fazer aquilo que você sabe. Profissional. Profissional, nós estamos falando do indivíduo. E quando a gente fala do indivíduo, nós vivemos numa sociedade competitiva. Então, o indivíduo ele é competitivo por natureza. Nós somos competitivos com a gente mesmo e a gente é competitivo com os outros. A gente quer sempre ser melhor, estar melhor ou mostrar que estamos melhor. E isso vai também afeta um pouco de caráter, afeta um pouco de ética, do quanto eu busco para estar melhor, quais os caminhos eu sigo. Ele diz assim, né, busca a realização pessoal e busca deixar um legado. E é interessante, pessoal, quando a gente... Né, hoje está muito na moda, muito em voga, a pessoa fala, a empresa ter como objetivo deixar um legado. O profissional quer deixar um legado. Só que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender o que é esse legado. Né? As pessoas estão confundindo o legado com herança patrimônio. Tá? Legado é aquilo que você deixa no intangível. É o conhecimento que você gerou, é o exemplo que você gerou, são as vidas que você ajudou do ponto de vista social, né, que você, alguma atitude sua gerou benefícios, desenvolve. Isso tem a ver com legado. Sabe, é aquilo que as pessoas, quando tomarem conhecimento, elas vão entender, elas vão interpretar que, de fato, você deixou uma história. Tá? Não confundir legado com riqueza patrimonial, por favor. Tá? E futuro. Quando a gente fala do futuro, nós temos que saber nos posicionarmos e também posicionar esse termo futuro dentro desse conceito que eu trouxe aqui para vocês. A história, tá? A história, ela conta para a gente sobre o passado. Tá? E a história ninguém muda. Você não muda o teu passado. As pessoas podem até tentar dar uma reinterpretação, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu vou contar a minha versão. Procure ouvir os dois lados da mesma história. Tá? Nós estamos assistindo, né, já há um bom tempo, mudanças de conceitos de história. E você quer ver como que a história é interessante? Quando eu tenho 51 anos de idade. Tá? E quando eu era criança, então nós vamos voltar aí em torno de 40, 45 anos, voltando no tempo, é bastante tempo, quase meio século. Eu aprendi com a minha mãe que manga com leite mata. É a história.
Com o passar do tempo, eu descobri que essa história não era verdadeira. Mas era uma maneira que minha mãe tinha de me proteger, até mesmo no conhecimento, no paradigma que ela tinha. E aí eu descobri que eu posso tomar, né, na minha adolescência, na minha juventude, eu posso tomar vitamina de manga com leite, olha só que coisa interessante, mudou-se a história. Mas mudou-se a história para algo real, verdadeiro. Tá? E tem muitos fatos que são relatados para nós com relação ao passado que nós devemos reinterpretar, pesquisar e buscar a veracidade. E estão tentando mudar o passado hoje ainda. Tá? Então, história, passado, notícia, presente. O que acontece no Brasil e no mundo, ele é noticiado diariamente. Diariamente ele é noticiado. Então, o presente ele é apresentado para a gente, tá, como notícia, como informação. Cabe a nós sabermos, termos discernimento para que a gente interprete a notícia, não buscar a notícia já interpretada, mas interpretar a notícia, entender o fato e ter a nossa própria opinião. Tá? Hoje nós temos muitas pessoas, muitos formadores de opinião de rede social, sem muito embasamento, sabe, de conhecimento, de experiência e até mesmo de pesquisa científica, de pesquisa acadêmica. Não que o conhecimento empírico não tenha sua validade, tem também. Né? Mas nós, aqui, nesse universo que nós estamos conversando, nós estamos falando de um universo acadêmico. Então vamos buscar esse universo dentro desse conceito. E aí nós temos a prospectiva ou perspectiva, que é a projeção para o futuro. Até, né, eu estava conversando com algumas pessoas, quando a gente fala em planejar, nós estamos tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. O que é planejar? É prever o que vai acontecer no futuro, né, baseado nas decisões, nas atitudes que nós estamos tomando agora, que nós estamos tomando hoje. O futuro é consequência. Tá? Na minha vida profissional, pessoal, né, na minha vida social, o que vai acontecer é consequência do que eu estou fazendo no momento. Então, qual é a minha prospectiva? Qual é a minha prospecção? O que eu vejo que pode acontecer de bom, né, de positivo e de negativo, de algo que não é agradável? E o que eu posso fazer agora para corrigir? O que eu posso fazer agora para mudar? O que eu posso fazer agora para evitar que o negativo se transforme em realidade? Porque existem pessoas que estão vendo que algo não vai dar certo e ainda assim ela continua praticando aquilo. Tá? Vamos dizer assim, que é aquela pessoa que está indo pela calçada, lá adiante, 4, 6 metros adiante, ela vê um buraco grande e ela, né, vê o buraco e pensa assim, ai meu Deus, lá vai eu cair no buraco de novo. Então ela passa por ali, sabe que tem um buraco e cai no buraco de novo, não faz nada para mudar. A mudança é uma coisa necessária, né? Mas a mudança tem que ser para algo melhor. Só que eu tenho que estar preparado para a mudança. Nós vamos falar sobre essas mudanças hoje, agora, nesse nosso bate-papo. Nesse conjunto de conhecimento, de informações que eu trago para vocês nesse nosso bate-papo. Nós estamos falando sobre competências, nós vamos falar do profissional, da pessoa, do indivíduo que é competitivo, que quer melhorar. Nós estamos falando sobre futuro, como eu vejo o meu futuro, a minha carreira, como eu interpreto o que pode acontecer, o que eu estou disposto a fazer para ter uma carreira de sucesso, o que o futuro espera de mim. Né? Nós estamos no início de um novo século. 21%, depois a gente fala mais disso. E trabalho. E quando a gente analisa trabalho, tem a questão social, e até eu quero deixar aqui para vocês uma frase de uma das cartas do Papa João Paulo II. Essa carta é da década de 80. Se eu não me engano, 1985, ele escreveu. Isso é importante chegar, sabe, a conscientização de quem tem poder de impactar o mercado de trabalho. Né? João Paulo II, ele escreveu assim, é necessário que se interprete desemprego como tragédia social e não como dado estatístico. Vocês entenderam? Eu não posso lidar com um número de desempregados no Brasil, no mundo,
simplesmente ou meramente como um dado estatístico. Hoje nós temos 14,2% da população desempregada, da população economicamente... Não é essa a interpretação necessária. Não é essa a interpretação exigida. É preciso interpretar isso como tragédia social. São 14,2% de pais e mães de família, chefes de família, sem a condição de gerar emprego e renda. E o que é tragédia não é dado estatístico. Tá? Quando a gente fala em trabalho, nós temos que analisar a questão mercado de trabalho, quem são os atores do mercado de trabalho, então são os geradores de oportunidade, os empregadores, e nós temos os trabalhadores. E quando a gente analisa e a gente vê o desemprego, o que a gente consegue interpretar? Por que existem tantas pessoas? Por que existem tantas pessoas fora do mercado de trabalho? Por que existem tantas pessoas desempregadas? Vamos falar sobre empregabilidade? O que é empregabilidade? Né? É a junção de duas palavras, não estamos falando de etimologia. Né? Empregabilidade é a junção de habilidade e emprego. Empregabilidade é a habilidade de ser empregável. Adaptabilidade é a habilidade de ser adaptável. Flexibilidade é a habilidade de ser flexível. Então, empregabilidade, eu tenho que ter essa habilidade de ser empregado. As empresas, eu tenho que ter competência, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter atitude que as empresas queiram no seu quadro de colaboradores. Entendeu? É isso que eu preciso desenvolver. É essa conscientização que eu tenho que ter. Porque vai ter um curso, né, não desmerecendo o conhecimento em si, mas vamos lançar um curso para as pessoas aprenderem a usar máquina de escrever. Não se usa mais máquina de escrever, então é uma habilidade que o mercado não quer comprar. Qual que é a habilidade que o mercado quer comprar hoje? Né? Inteligência emocional. Então isso eu tenho que desenvolver. Né? Vamos falar mais sobre isso. Então, e a vantagem da empregabilidade é que a empregabilidade ela é do trabalhador. A empregabilidade ela não é o emprego, a vaga, o trabalho, ele é da empresa. Isso ninguém questiona. Tá? Agora, a empregabilidade, que é esse conjunto de habilidade, de conhecimento, e dentro da empregabilidade tem um item muito importante que boa parte dos profissionais acabam deixando de lado, não cuidam da maneira como deveriam, que é a rede de relacionamento. Se eu pudesse, né, comentar com vocês aqui sobre o tripé da empregabilidade, eu diria para vocês que é o conhecimento, como eu aprendo, a competência, né, que é o conjunto de habilidades, vamos falar mais sobre competências, né? E aí eu tenho que ter as competências que o mercado quer, e minha rede de relacionamento, que é a mais mal gerenciada, mal cuidada dentro desse tripé. Porque as pessoas não se preocupam, sabe, com quem elas precisam se relacionar para que tenham mais oportunidades. Isso eu estou falando, pessoal, né? Não era necessário, mas é importante. É óbvio, tem que ter ética nessa questão de relacionamento e rede de relacionamento. Né? Eu não posso me aproximar de pessoas meramente por questões de interesse exclusivo. Tá? Então vamos lá, etimologia e conceito. Competência, habilidade, conhecimento, habilidade e atitude. O indivíduo é competitivo, tá? Deixar um legado. Qual é o legado que você pretende deixar? Futuro é projetar o que eu posso fazer agora para melhorar lá na frente. Tá? E trabalho é isso. Né? É a maneira como as pessoas encontram. Né? E o trabalho ele tem uma relação muito mais social do que meramente econômica. Não que a questão econômica não tenha importância. Né? Eu trabalho para ganhar dinheiro, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, porque dinheiro é importante. Eu quero aproveitar, já que eu falei da palavra dinheiro, né, eu quero deixar aqui fazer um parênteses aqui e dizer para vocês, durante muito tempo na minha vida, eu ouvi desde a minha infância que dinheiro não traz felicidade. E eu queria dizer para vocês que dinheiro traz felicidade, sim. Para você que está aí me assistindo, né, eu não sei em que cidade, que região do Brasil você está me assistindo, eu queria dizer para vocês, dinheiro traz felicidade sim, só que o dinheiro não pode ser o mestre da minha vida. Tá? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Ok? Continuando. Mudanças aceleradas por 3 motivos do início do século. Né? Quais são essas mudanças? E quais são esses motivos? Nós estamos vivendo num mundo em constante transformação, em constante mudança.
né? Eu vou pegar um item só, que é da área administrativa, que é da área de trabalho. O aparelho fax. Né? Alguns jovens que estão assistindo nem sabem o que é isso. Na década de 90 ele surgiu, no início do século ele desapareceu. Mas é como colocar o papel no teu telefone. Tá? Você vê como que é a evolução. Criou um produto e matou o produto. E quando criou o produto, né, matou o telex. Outra quantidade de jovens já não sabe o que é isso. Tá? Veja como as mudanças vêm acontecendo. E é um pouquinho disso aí que nós vamos falar. Mudanças. Quais são os 3 motivos? Primeiro, em 2007, a chegada do primeiro smartphone. E daí para frente foi só evolução. Tá? Em 2007. Então nós temos aí, né, uma década e meia aproximadamente. Tá? A chegada ao mercado, ao mundo, né, em alguns casos valor não acessível, mas hoje nós temos, né, alguns podem até ter mais que um smartphone, que é como se fosse o teu universo particular. Tá? Então em 2007 foi o primeiro impacto, né, que iniciou-se essa mudança, né, a aceleração dessas mudanças. Por quê? Porque hoje você faz tudo através do seu smartphone, você controla a tua vida financeira, tua vida com amigos, tua vida social, tua vida... tudo ali, através do smartphone. 2016, então você pega aí aproximadamente uma década depois, a afirmação, ela começou, né, essa quarta revolução industrial, ela começou, né, aproximadamente em 2012. Em 2016 ela estava confirmada e afirmada. Essa quarta revolução industrial, nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre a evolução. Nós estamos falando sobre tempo, né, os acontecimentos dentro da linha do tempo. Tá? Então nós temos aí, em 2016, a afirmação da quarta revolução industrial, ou por alguns é chamada de revolução digital. E 2019, outro motivo acelerador das mudanças. No final de 2019 é que aconteceu, né, que foi anunciado o fenômeno Covid. No Brasil, chegou no início de 2020, mais precisamente perto do final do primeiro trimestre. Final de março, né, por aí, chegou o impacto, né, contaminação, restrição social, né, isolamento e tudo mais. E foi impactante isso. E se você analisar, a gente não saiu disso ainda. Isso chegou como uma avalanche e está saindo como, né, como uma brisa. A gente não se viu livre ainda desse fenômeno Covid, dos impactos da pandemia do Covid. Né? E tem a questão da disputa política, econômica, social, sanitária. Hoje no Brasil nós vivemos a questão do Covid, ele tem a questão sanitária envolvida, mas também tem a questão política e econômica envolvida dentro desse fenômeno, né, que trouxe uma aceleração nas mudanças do início do século para a gente. É inegável isso, não tem como a gente falar, não, porque no Brasil não teve impacto. Teve. Porque na economia não teve impacto grandemente no mercado de trabalho, na questão tecnológica. Né? A gente não fincou pé ainda nessa questão da tecnologia, sabe, da evolução e da revolução que a tecnologia está trazendo para o mercado de trabalho. Tá? Mas hoje, empresas anunciam, entrevistam, contratam e demitem funcionários através da internet. Tá? Tudo através das redes digitais, ok? Então, a questão da tecnologia, elas têm, né, um impacto muito grande. E se a gente analisar assim, né, o que esses 3 eventos, smartphone em 2007, Revolução Industrial, quarta Revolução Industrial em 2016, e o fenômeno Covid no final de 2019, pegou em 2020, 2021, o ano inteiro, 12 meses, 2022, a gente está conseguindo, né, ver se sai, se não sai, se acaba, se elimina. Alguns países já não estão mais considerando a pandemia ou a doença, né, Covid-19 como uma doença, mas meramente como uma gripe, já não estão mais computando, né, os dados de contaminação e tudo mais, né, meramente uma gripe. Tá? E o que os 3 têm em comum? Esses 3 fenômenos, que deram um impacto muito grande já no início desse século que a gente está vivendo. Primeiro, demonstrou para a gente o poder da tecnologia. Tá? O smartphone já veio revolucionando tudo isso.
e não comentei alguns minutos atrás, é tudo dentro de um aparelho de smartphone. A vida está ali. Tá? A tecnologia tem um poder, um impacto, e nós temos que saber gerenciar essa questão do poder da tecnologia nas nossas vidas. Nós temos que estar acompanhando, mas também nós temos que saber gerenciar, né? Não nos tornarmos refém do poder da tecnologia. É diferente, pessoal, de eu falar assim, eu não aceito, eu não quero, para mim não. Desculpa, vai ficar para trás. Tá? O mercado está levando a gente para essa condição, para essa situação. Primeiro, o poder da tecnologia. Segundo, poder da conectividade. Conectividade de pessoas com pessoas, mercados com mercados, e isso acontece através da tecnologia. Tá? Essa conectividade, lembra da rede de relacionamento que eu falei, que é um dos tripés da empregabilidade? Tem a ver com esse poder da estarmos conectados com pessoas e, consequentemente, com o mundo. A velocidade com que as informações se espalham, né? Sejam elas verdadeiras ou não, mas a velocidade com que elas se espalham no mundo, ok? A revolução industrial na linha do tempo. Onde começou e para onde está indo? Primeira revolução industrial, Grã-Bretanha, 1760, foi o que aconteceu. É a revolução da vida social agrária para a vida social urbana. Criação das fábricas. Até então não existia fábrica, indústria. Era um processo artesanal. Aí vieram as fábricas a vapor e tal, e aí, né, começou essa revolução, primeira revolução industrial. Segundo, né, 1860. Aí vieram as fábricas, corrigindo, não foi 1760, aí vieram as fábricas. Impacto no mercado, impacto no aço, petróleo, e esses itens vieram e trouxeram muito impacto. Tá? E aí veio a produção em massa. Produção em massa, precisa de trabalhador. Então, quer dizer que da primeira revolução para a segunda revolução, eu tive um intervalo de aproximadamente um século. Tá? Terceira revolução, 1960, um século. Revolução digital, ou terceira revolução industrial. Avanço das tecnologias mecânicas e digitais, como internet e computador pessoal. Foi aí que iniciou. E daí para frente a velocidade com que as coisas mudam é cada vez maior. Né? Algum tempo atrás estava numa empresa falando sobre mudanças. Ele estava explicando para os trabalhadores, né? Para vocês terem uma ideia, há aproximadamente 50 anos passados, né, uma ligação por telefone de São Paulo para Nova York custava aproximadamente $5.800 por minuto. Vou repetir, há aproximadamente 50 anos passados. Uma ligação por telefone de São Paulo para Nova York custava $5.800 por minuto. Hoje, você conversa com um amigo seu que está no Japão, outro em Londres, outro nos Estados Unidos, em Nova York, e você aqui no Brasil, a custo praticamente zero. Ou seja, essas mudanças, essas revoluções, os benefícios que a tecnologia traz também gera redução de custo e despesas para as pessoas e para as empresas. Tá? Veja que... Opa! Só um minuto. Veja que da terceira revolução para a quarta revolução, eu tenho aí, né, definida pela tecnologia que combina mundo físico, digital e biológico. 2012 já está na mão da tecnologia. Tá? A inteligência artificial é um dos componentes dessa revolução. Tá? Nós temos, a tecnologia muda nossa forma de trabalhar. Aqui no Brasil, principalmente, o evento da pandemia, que eu citei, né, agora, ela acelerou essa questão do trabalho home office. Então, tem muitas empresas que simplesmente sumiram com os seus centros administrativos. Né? As instituições de ensino já haviam nesse ritmo, mas tiveram que se adaptar muito mais rápido. Quem não conseguiu se adaptar acabou saindo do mercado, mas tiveram que se adaptar com relação à questão do formato de educação, de levar o conhecimento para o aluno. Participando de um evento no ano passado,
né, um executivo da área da educação, ele falou, não teremos mais faculdades físicas. De agora para frente é híbrido, ou seja, parte EAD, parte presencial. 100% presencial não vai existir mais. É uma realidade. Né? Tem algumas coisas que a gente não consegue aprender pela tecnologia, por esse formato de educação. Mas a transmissão de conhecimento, igual eu estou fazendo com vocês, é a coisa mais fácil do mundo. Ok? Então nós temos ali, essa quarta revolução, né, a revolução tecnológica, ela é definida, né, pela tecnologia. O poder que a tecnologia tem, e nós temos que ter consciência do quanto nós precisamos, podemos utilizar. Ela está envolvida no nosso dia a dia, o tempo todo. Tá? E essa tecnologia combina um mundo biológico, físico e digital. Tá? A inteligência artificial é um dos itens e componentes. Muda a forma de trabalhar? Bastante. Constatações sobre o mundo. Preste atenção nesse conteúdo que eu vou passar para vocês agora. Tá? A pandemia é uma figura de linguagem. A pandemia nos arremessou no alto mar. Ao alto mar. Vivíamos cada um, né, no seu universo, na sua forma, na sua região. Veio a pandemia e nos arremessou no alto mar. E isso foi impactante para muitas pessoas. Alguns conseguiram se adaptar, alguns conseguiram se reinventar, mas uma boa parte não teve o mesmo sucesso desse item. Tá? Nunca mais voltaremos àquela praia tranquila e segura. A pandemia veio e nos arremessou lá, para o alto mar. Você não vê horizonte, não vê terra, não tem terra à vista. E não vai voltar mais. E nunca mais voltaremos à praia. O que quer dizer essa figura de linguagem que o autor usou aqui? O oceano é o nosso novo lar. Mas qual que é a mensagem que ele está colocando para a gente aqui? Ele se move, as ondas quebram, existe a arrebentação do mar. Alguns momentos nós temos água parada, aquele mar tranquilo, né? Não revolto. Mas não há matéria sólida sobre onde repousar. Não há uma boia para você se pegar, se agarrar, se sentir seguro. Não existe mais. Estamos no alto mar e é esse universo, essa nuvem, sabe? Não sólido, intangível, que você não pega, que nós estamos vivendo essa, eu não diria incerteza, mas esse estado de constante mudança. Essa é a certeza, a constante mudança. Essa é a certeza que nós estamos vivendo hoje, constantemente em mudança, em transformação. Daqui a pouco chega um jovem de diz aí que inventa algo revolucionário e muda tudo e tem um teletransporte, transporte de matéria. Então você entra numa cápsula aqui e aparece em qualquer lugar que você quiser no mundo. Tá? Então, não existe e isso gera uma insegurança, esse não há matéria sobre a qual repousar, tá? Gera uma insegurança tão grande nas pessoas que, principalmente para as pessoas com mais experiência de vida, que não conseguem interpretar e entender, porque os mais jovens eles já entraram no mundo da tecnologia. Né? As pessoas que têm um pouco mais de experiência, um pouco mais de tempo de vida, eles viviam no mundo físico, meramente físico, e aí foi acompanhando. Mas existe aquele saudosismo de quando ainda era feito daquela, no meu tempo, às vezes eu ouço isso, né? No meu tempo, parece que a pessoa está fora do tempo dela, sabe? Ficou para trás o tempo dela. Não, nós temos que estar sempre nos atualizando e acompanhando. Tá? É nesse ambiente de incerteza que as empresas e as pessoas se encontram hoje. Então, aí entra a autoconfiança, é importante para a gente desenvolver, confiar em si mesmo. A confiança, confiar no outro, no colega de trabalho, confiar na equipe, confiar na empresa. E a fé. A fé é acreditar no Criador, naquele que nos proporciona tudo. Continuando, trabalho. Tá? Estamos falando um pouquinho. Vamos falar ainda sobre competência, temos tempo ainda para isso. Tá? O trabalho ele é associado a algo negativo, vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, antigamente, quando se queria punir, torturar um escravo, né, no mundo, não no Brasil, mas no mundo, né, então mandava-se usar o tripalium, ou tripalhare, ou trabalhar. Então, a gente evoluiu na história com essa ideia de que trabalho é algo que é algo negativo, é algo ruim. Tá?
Temos que olhar para o mercado de trabalho. Deixa eu liberar aqui, né? Temos que olhar para o mercado. Quando se fala em trabalho, vamos olhar para o mercado de trabalho. Por que falta emprego ou por que sobram vagas? Quando se fala em trabalho, hoje no Brasil nós estamos vivendo o que eu posso chamar sem medo de errar, preste atenção, sem medo de errar, nós podemos falar que nós estamos vivendo num apagão da mão de obra. Nós temos um índice de desemprego, né, de pessoas fora do mercado de trabalho tão alto. Sim, nós temos um índice de desemprego de pessoas fora do mercado de trabalho altíssimo. São milhões e milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas nós não encontramos pessoas para o trabalho. Tá? Por 3 motivos. Primeiro, comportamento. Falta gente, falta gente capacitada e qualificada. Falta gente que quer o trabalho. Tá? Mas esse é um dos motivos. Tá? Tem muita opção de trabalho. Eu estava conversando recentemente com um empresário da área da construção civil. Ele falou para mim, Nereu, na minha empresa, a idade média do trabalhador braçal da construção civil na minha empresa está em 42 anos. É uma idade alta. Média alta. Por quê? Os jovens não estão entrando nessa área da construção civil para o trabalho braçal. Tá? Ah, mas isso é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista. Tudo eu tenho que analisar os dois lados. Mas aí nós temos 2 termos. Falta gente capacitada e falta gente qualificada. Não diria para vocês que é uma diferença, mas há um complemento. Capacitada. A pessoa ela não é capacitada, ou seja, não sabe fazer, ela participa de um curso, de um treinamento, né, ela faz uma faculdade, ou seja, ela se torna capaz. Não era capaz, ela se tornou capaz. Então ela é capacitada para realizar um trabalho. Qualificada é quando ela pega aquela capacidade dela e ela melhora. Ela coloca qualidade naquilo ali. Tá? Então ela fica... E a importância de você estar sempre aprendendo. A qualidade tem a ver com fazer mais com menos. Menos material, menos tempo, menos recurso, menos... Isso é um dos conceitos da qualidade. Tá? Outro motivo, programas assistenciais, governos e terceiro setor. E aí eu faço um convite para você para assistir o filme O Grande Desafio. Ele é de 2005. Ele é né, épico, mas ele é de 2005. Ele relata uma história, né, de uma escola de debates com jovens e adolescentes, se eu não me engano, da década de 50. Ou seja, ensina-se nessa escola as crianças a debaterem de maneira inteligente. Tá? E tem uma frase que aparece no início do filme que me marcou, e eu tenho anotado essa frase, né, no meu corolário de frases lá, e eu carrego ela junto comigo para sempre onde eu... Sempre que eu tenho oportunidade, eu passo isso para as pessoas. No livro diz assim, no filme diz assim, o assistencialismo desestimula o trabalho. Eu vou repetir, o assistencialismo desestimula o trabalho. Quando o assistencialismo é sem regra, e sem contrapartida. O assistido tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma contrapartida. Tá? Então, programas assistenciais, ele é um dos motivos, né, por essa questão dessa crise no mercado de trabalho. Terceiro, o avanço tecnológico. Nós estamos falando de tecnologia desde o início. Né? O avanço tecnológico ele está acontecendo de maneira rápida, acelerada, e aí acontece o quê? É difícil para as pessoas, para o trabalhador, acompanhar essa velocidade. Então, difícil de acompanhar e exige reaprendizagem. Eu tenho que esquecer o que eu sabia e aprender algo novo, de maneira nova, de formato novo. Reaprendizagem. A gente encontra pessoas com dificuldade cognitiva, né, para aprender coisa, imagine para a pessoa reaprender o que ela já sabe e transformar aquilo em algo qualificado. O desafio é muito maior nesse mercado que a gente está inserido. Ok? Continuando, características do trabalho do futuro. Trabalho do futuro. Automático, ou seja, as coisas vão acontecer rápidas. Né? Vai ser a máquina, em algumas situações, substituindo o homem. Então eu tenho que buscar conhecimento, competência, habilidade que a máquina não vai desenvolver. Digital e conectado. Esse digital e conectado, a máquina, o homem, eles estão conectados no mundo inteiro. Né? Recentemente foi anunciado, quando eu digo recentemente, já quase uma década, foi anunciada uma cirurgia onde o médico estava nos Estados Unidos e o paciente estava no Brasil. Ele fez através de redes sociais. Uma cirurgia não complexa, mas
é inimaginável, parece coisa de, né, da revolução dos mundos. E é. Inteligente, e aí é necessário chamar o ser humano à inteligência. Tá? É necessário chamar o ser humano a usar a inteligência emocional, a inteligência corporal. Até eu estava conversando nesses dias atrás com um grupo de amigos, estava falando, né? Em alguns casos, usando uma figura de linguagem, usando uma visão bem-humorada, é necessário usar a inteligência animal. O que eu quero dizer com isso? Se você chuta um cachorro, ele volta, né, e cheira teu pé e ele é teu amigo. Se você chuta um ser humano, você tem um inimigo para o resto da tua vida. Flexibilidade. Né? Características do trabalho para o futuro, trabalho do futuro. Temos que ser flexíveis com relação ao horário, com relação à tarefa, com relação ao relacionamento, com relação a uma série de fatores. Não devemos esquecer da ética. Tá? Sustentável. O mundo é a nossa casa. O nosso corpo é a nossa casa, mas o mundo é a casa de todo mundo. Nós devemos cuidar, sim, do planeta. Então, nós devemos ter a preocupação da sustentabilidade, né, do cuidado com a ecologia, cuidado com o meio ambiente. Humano, a conscientização, né, eu falei sobre a inteligência animal, mas nós temos que ter a inteligência humana, a inteligência emocional, principalmente. Tá? O ser humano no centro disso aí. Nós precisamos ter consciência disso. Então, são as características. Mas é o centro do quê? O desemprego. Ele é uma tragédia social, ele não é um dado estatístico. Lembre-se disso. Quais são as competências que a gente tem que trabalhar? Então vamos lá. Competências versus habilidades. Habilidades, saber fazer, indica capacidade específica de tarefa. Né? Capacidade específica. Competência, conjunto de habilidade. Por exemplo, a profissão é um conjunto. A profissão do médico é um conjunto de habilidades. Tá? A profissão do arquiteto, do engenheiro civil, é um conjunto de habilidades. E quais são essas habilidades que o mercado vem pedindo, que as empresas vêm cobrando, vêm exigindo e não estão encontrando no mercado de trabalho, não estão encontrando no trabalhador? Nós temos ali também como exemplo de profissão o advogado, entre outras e outras tantas. Tá? Não precisa falar competência, eu não preciso falar para ninguém que eu sou bom em alguma coisa. Né? Eu não preciso falar que eu sou bom numa determinada tarefa. Por quê? Porque quando eu estou fazendo, todo mundo vê. Entendeu? Vamos pegar um exemplo prático. Vamos para a área do futebol. Dentro do futebol, vou pegar o melhor do mundo. Que ele ganhou, foi eleito o melhor do mundo, ganhou aquele prêmio Bola de Ouro lá na Europa. O Lionel Messi, argentino. Ele precisa vir a público e falar para as pessoas que ele é um bom jogador de futebol? Não. E por que ele não precisa? Porque quando ele está em campo com as bolas nos pés, ele mostra isso. Isso é competência. Ele é extremamente competente naquilo que ele faz. Né? E você? Em que você é extremamente competente que as pessoas reconhecem isso em você? Competências que o mercado vem exigindo. Tá? Primeiro, pensamento analítico, pensamento crítico, saber analisar, né, na linguagem acadêmica, debruçar-se sobre o objeto de estudo. Isso às vezes demanda tempo, mas eu tenho que saber analisar isso. Aprendizagem ativa. Não só aprendizagem ativa, aprender, está sempre adquirindo conhecimento. O conhecimento, a habilidade, a competência, tem que ser algo que o mercado queira. Tem que estar ativo, estar sempre fazendo isso. Né? E outra, tem que ter uma estratégia de conhecimento, de aprendizagem. Senão, né, cada curso que aparecer eu vou fazendo e não tenho uma estrutura, um conjunto de conhecimento e habilidade. Resolução de problema. Veja que quando eu falo em pensamento analítico, eu também estou me relacionando, né, me referindo a pensamento crítico. Eu ser crítico naquilo que eu estou fazendo. Mas não é crítico daquela pessoa que fica criticando os outros. Não, crítico é eu entender e interpretar aquilo. Resolução de problema. Tem gente que se coloca ao lado dos geradores de problema. Né? Prefira pessoas que resolvem problemas do que pessoas que geram problemas. Sempre. Tá? Criatividade, isso aí a máquina não tem. Liderança, isso aí a máquina não tem. Isso é característica do ser humano. Criar coisas, ideias revolucionárias. Né? Liderança, saber liderar. Recentemente estava numa entrevista, estava conversando com um entrevistador, ele falou, qual que é a evolução na gestão de pessoas? Falei, antigamente era a liderança autocrática, democrática, veio a liderança situacional, veio a liderança servidora.
Lembram? Na década de 90 para o início de 2000, liderança servidora. Depois veio a liderança com inteligência emocional. De forma reinventada, com uma nova roupagem, com a necessidade que nós temos hoje, com o ser humano que nós temos hoje, eu digo para vocês que nós estamos vivendo na liderança gerencial. Liderança, gestão de pessoas, gerencial, foco em resultado, em processo. Que é o que as empresas estão procurando e precisando. Controle da tecnologia e programação. Aí a gente começa a pôr o pé nessas competências, na questão da tecnologia, do digital. Tá? Resiliência e flexibilidade. Então vejam que são dois. Resiliência, saber continuar, né, lutando, vencendo, mesmo quando vem as derrotas, né, quando a gente cai, levantar. Resiliência. Flexibilidade tem a ver com criatividade. Né? Pensar fora da caixa. Inteligência emocional. Veja que nós temos algo que é relacionado com tecnologia, algo que é relacionado com comportamento estritamente humano. Desenvolver a inteligência emocional. Raciocínio lógico. Tem a ver com o primeiro, pensamento analítico, tem a ver com o pensamento crítico e o raciocínio lógico. São, né, primo-irmãos. Foco no cliente. Eu tenho que saber resolver o problema do cliente. Eu tenho que saber entender a experiência que o cliente está tendo com o uso do meu produto, do meu serviço, daquilo que eu estou disponibilizando para ele. Veja que o cliente do trabalhador é o gerador do emprego. Tá? Análise de sistema, então tem a ver com tecnologia. Analisar um processo, um sistema, né, um conjunto de processos e habilidade de negociação. Essa habilidade de negociação, pessoal, está amarrada com inteligência emocional e amarrada com a liderança de pessoas. Tá? Um bom líder precisa ter inteligência emocional e precisa ser um bom negociador. Tem a ver com resolução de conflito? Tem a ver com resolução de conflito, mas essa negociação extrapola. Negociação tem a ver com solução, resolver problemas. É através da negociação que se resolve problemas. Tá? Futuro, agora colocamos o pé no futuro. Nós falamos sobre mercado de trabalho, falamos sobre competência, né? E vejo que nós estamos aqui já há um bom tempo conversando, sem parar. O futuro já começou. Já? Sim. Mas veja quanta coisa aconteceu nesse início de século, quanta coisa já impactou o mundo nesse começo de ano. Nesse começo de século. Veja que nós estamos apenas 21%, 21, 22% do século, do que nós temos ainda para frente. Tá? Mas o futuro é agora, não adianta ficar esperando. Né? Por que eu digo que o futuro é agora? Né? Até me lembrei agora da letra de uma música que o futuro já começou, o futuro é agora. Lembra que eu falei para você que prospecção? O futuro é eu entender aquilo que está acontecendo, as minhas decisões e as minhas atitudes do agora, do hoje, né? O que isso vai impactar para o que vai acontecer para mim. Mas o futuro é agora. O que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo, com quem eu estou me relacionando, as minhas atitudes e tudo mais. Jovens versus os profissionais maduros, versus, né? Não é verso no sentido de competição, mas entender, né, a geração X com a geração Y, a geração Z, a geração dos nativos digitais. Saber desenvolver uma liderança, porque hoje nós temos nas empresas, nas organizações, na maioria das organizações, nós temos isso. Nós temos o nativo digital, que ele é rápido, ele quer velocidade nas coisas, ele quer crescer rápido. E nós temos os mais maduros, que entendem que... Então, é necessário que o jovem entenda e saiba que ele precisa aprender com os mais experientes. Não tem coisa mais, na minha visão, uma dica para vocês, não tem coisa mais saudável do que se eu pudesse me sentar do lado das pessoas mais experiência que eu, mais tempo de vida que eu, e aprender com eles os erros, né, os acertos, o que fazer e o que não fazer. Mas eles, né, os mais velhos não são eternos. Nada muda se você não mudar. O que você vai mudar na sua vida para que você tenha um futuro que começa agora melhor? Uma carreira melhor, mais promissora, né? Mais vitória, mais conquista, mais legado. Lembrando, legado é o que você faz para ajudar as pessoas, não está restritamente ligado com o patrimônio. Tá? Eu quero deixar um legado para o meu filho, 10 apartamentos, 2 fazendas. Não. Legado tem a ver com conhecimento, com exemplo, com atitude. Tá? Áreas profissionais.
né, as mais promissoras, as áreas mais promissoras para o trabalho, é cargo. Ecologia e negócio, e agronegócio. Por quê? Ecologia, nós precisamos cuidar do mundo, tá? É a nossa casa. Agronegócio, precisamos continuar alimentando o mundo. E vai aumentar cada vez mais, vai aumentar cada vez mais, vai aumentar cada vez mais. Então nós temos que fazer mais com menos. Um dos pouquíssimos países onde tem muita terra para se produzir e gerar alimento é o Brasil. Nós temos que ter consciência disso. Tá? Tecnologia da informação. A tecnologia da informação, pessoal, ela tem a ver com tecnologia, né? O mundo digital. E a informação ela vem de maneira mais rápida. Logística e experiência do consumidor. Logística, transporte de produtos, tá? Transporte de disponibilizar, né? A logística ela pode ser local ou macro, nacional, mundial. Aí tem que interpretar e estudar os modais de logística. Entender a experiência do consumidor é extremamente importante. Segurança de dados tem a ver com tecnologia da informação. Segurança de dados. Nós temos aqui no Brasil a lei do LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Muito cuidado com os dados que você manuseia, que a tua empresa manuseia, né? De outras pessoas. Isso pode dar problema para a empresa. Então o LGPD é um dos itens de segurança, mas é segurança de dados para que as pessoas não tenham acesso a essas informações. Tá? Gestão de talentos, RH, pessoas, gente, ok? Isso é muito importante. Tem uma frase de Jorge Paulo Lemann que ele diz assim, o que as empresas querem é resultado positivo, o resto é conversa fiada. E como que a gente consegue resultado positivo? Com gente talentosa no nosso time. Vou repetir a frase para você, anota aí. O que as empresas querem é resultado positivo, o resto é conversa fiada. Pronto. O que é resultado positivo? Lucratividade, crescimento, né? Desenvolvimento e tudo mais. Ok? Mercado financeiro, se não tiver dinheiro envolvido em tudo isso aí, né, não tem. Mas uma área promissora é desenvolver conhecimento, competência dentro dessa área do mercado financeiro. Crescer nessa área do mercado financeiro. E para isso o quê? Conhecimento e raciocínio e desenvolvimento de conhecimento na área de exatas. Porque número 2 mais 2 tem que ser 4. Aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar, 2 mais 2 tem que ser 4. Tá? Profissões para 2030. Né? A experiência do usuário, a experiência do consumidor. Então, é uma área que as empresas estão hoje destinando um departamento, um setor para cuidar dessa experiência. Principalmente na área de tecnologia, onde não há muito contato físico. Tá? Onde não há um contato físico. Então, as empresas estão destinando isso, né? Um departamento todo para cuidar dessa experiência, para que a experiência do consumidor seja a melhor possível. Analista, veja que aqui vai entrar várias profissões ligadas à área da tecnologia. Tá? Analista de dados tem a ver com tecnologia. Gestão de resíduo tem a ver com meio ambiente, tem a ver com sustentabilidade, cuidando da casa onde a gente mora, onde a gente vive. Gestor de qualidade de vida, talento humano, cuidar de gente, o humano dentro de todo o processo, cuidar da terceira idade, tem a ver com qualidade de vida. Tá? Consultoria em sustentabilidade e responsabilidade social. Sustentabilidade tem a ver com ecologia, com o meio ambiente. Responsabilidade social tem a ver com qualidade de vida, com cuidar dos menos favorecidos. Guia de loja virtual. O pessoal vai trabalhar em casa. Né? Hoje, se você vai numa loja atacadista, tem o guia comercial. Ele vai levar você às lojas, vai apresentar, vai produtos e tudo mais. O loja virtual é isso. É o mesmo trabalho, só que a loja não existe fisicamente. Tá? Programador de marketing digital. Hoje existem jovens de 16, 18, 20 anos fazendo fortunas através do marketing digital, ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. Facilitador de treinamento, instrutor, professor. Human Resource Intelligence, buscar profissionais inteligentes. Analista de mercado financeiro, falamos da importância do mercado financeiro, vai continuar crescendo cada vez mais, estamos indo para o final. Consultor financeiro de criptomoedas. Nossa, sim, isso aí vai crescer muito, esse mercado de criptomoedas. Tem uma área muito grande para crescer e vai demandar cada vez mais pessoas, profissionais competentes nessa área. Corretor de seguro e imóveis digitais. Imóveis digitais, preste atenção nisso. Né? É uma área que tem grande oportunidade de crescimento.
Todas as outras áreas existentes têm que desenvolver conhecimento e competência para que você possa desenvolver e crescer profissionalmente, ok? Pessoal, estamos terminando já o nosso bate-papo, aqui nossa conclusão, tá? Por mais variadas que sejam as carreiras, as profissões, as competências, as habilidades ou perspectivas, ou seja, futuro, tá? Todas elas exigirão um verdadeiro mergulho nas novidades e revoluções que a tecnologia já nos apresenta e já estão presentes no nosso dia a dia. Por mais variadas que sejam, elas já estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos que mergulhar nessas revoluções e aprender cada vez mais. A única coisa que você não vai parar de fazer para você ter sucesso é parar de aprender. Então eu faço um convite para vocês, continuem estudando, não parem de estudar. Terminou a graduação, vai para uma pós-graduação, faça uma segunda pós-graduação, se tiver oportunidade, vai para o mestrado, mas não pare de estudar, pratique a leitura diariamente, ok? Pessoal, gostaria de agradecer a participação e a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tem alguns contatos onde vocês me encontram nas redes sociais, ok? Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado!